Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estamos, Sil e eu, aqui juntas para mais uma live que é muito especial hoje. A gente vai conversar sobre com o Reinaldo Nascimento, que eu vou chamar agora. Reinaldo, seja muito bem-vindo. A gente vai falar, gente, por um assunto que às vezes é um pouco dolorido, né? Mas eu acho que é bem importante, principalmente para o momento que a gente está passando, que é esse retorno das aulas presenciais, né? Então, a gente tem vários professores sendo vacinados, graças a Deus, e a gente está na iminência da volta às aulas presenciais em Curitiba, da rede municipal, né? A gente já está com a volta às aulas das escolas particulares e também em outros lugares, como em Santa Catarina, e né, a gente já tem esses alunos em sala de aula. Então, é um tema muito pertinente para a gente conversar como transformar em oportunidade esse momento que a gente está vivendo. E aí, a gente convidou o Reinaldo para bater essa conversa com a gente. Antes só dele começar, só quero lembrar vocês que, para quem pediu o certificado da live, tem que deixar um oizinho aqui no chat para dizer que você está escutando na hora da live, tá? Que o certificado só vale para quem está aqui agora. Então, Reinaldo, sem mais delongas, seja muito bem-vindo. Eu queria pedir para você, por favor, se apresentar e contar um pouquinho como que você chegou nesse lugar que você está hoje, de trabalhar com a pedagogia de emergência, a pedagogia do trauma, também explicar um pouquinho para a gente o que são essas duas pedagogias, enfim, fique à vontade. Tá, boa noite a todos, a todas. E agora eu já estou me acostumando a falar todas também, estou achando cada vez mais bonito. E eu queria agradecer o convite, assim, de coração mesmo. Eu sei que a Sil me mandou uma mensagem pelo Instagram, e eu acabei de entrar no Instagram, e aí provavelmente demorei 3 semanas para falar o que é isso, mensagem aqui, o que é isso, nem sabia que podia. Mas, assim, muito obrigado mesmo pelo convite, é um tema que eu tenho me dedicado bastante. E na verdade, assim, né, a pedagogia de emergência entrou na minha vida, eu acho que já há muito tempo. Eu acho que quando eu já era pequeno, quando eu já era moleque, lá na comunidade, na favela onde eu morava, e porque lá existia um projeto social com a pedagogia Waldorf, e eles faziam o que depois eu descobri que a gente deu o nome de pedagogia de emergência. Então, assim, em 2011, eu fui convidado para traduzir um seminário sobre a pedagogia de emergência, do alemão para o português, e primeiro, assim, eu falei, pô, tradução, assim, né, um tema que eu nem conheço muito, é diferente de traduzir uma carta para um amigo, e não um tema desse. Eu pensei, nossa, pedagogia do trauma, eu já sabia do histórico, mas eu nunca tinha me envolvido tanto. E quando o professor Benhoff começou a explicar, assim, sabe, o que era trauma, né? Assim, as características, os tipos, as fases. Eu pensei, nossa, tudo isso. E aí vem umas coisas, assim, você fala, nossa, mas isso parece o meu amigo, isso parece aquilo que eu vivia em casa. Nossa, o meu país inteiro, então, é traumatizado. Quando você realmente descobre, sabe, quando alguém fala assim que o trauma é uma ferida, mas é uma ferida, nesse caso do trauma psicológico, aquele que afeta a nossa alma. Aí você fala, ai meu Deus, então talvez assim, muitas pessoas estejam feridas, porque eu conheço muitas pessoas no meu país, aqui no Brasil, que têm essas feridas profundas, que não a gente não vê fisicamente. Então depois uma coisa que me marcou muito também foi esse trauma como distúrbio rítmico, sabe assim, eu pensei, caramba, por isso, será que é por isso que aquela pessoa não consegue dormir? Será que é por isso que aquela pessoa não consegue comer direito, não consegue se concentrar direito, não consegue falar direito, sabe? Não consegue fazer cocô direito? Porque tem a ver com esse ritmo mesmo nosso, né? Pessoas que estão sempre atrasadas ou sempre chegando cedo demais, assim, falei, caramba, para mim foi tudo assim, sabe aquele efeito, uau, ai meu Deus, aham, e já algumas horas era difícil para eu, assim, para eu me concentrar mesmo nas traduções. Também essa coisa do estudo nas relações, sabe? Aquela coisa assim. Por que muitas vezes a gente não entende o que o outro está falando? Por que muitas vezes os alunos não me entendem e eu não entendo os alunos? E aí é claro, né? Porque tudo que eu falo não chega, porque eu não durmo direito, não como direito, não penso direito, não me concentro direito. Imagina viver com quem me machuca, como é que é essa relação, né?
E também essa característica de estar muito próximo da morte, sabe? O choque é tão grande, o susto é tão grande, o evento é tão grande que você meio que dissocia mesmo, sabe assim? Quando você, para se defender, para se proteger, é como se a gente se desgarrasse do nosso corpo e ficasse vendo tudo lá em cima. E muitas dessas experiências eu passei na comunidade onde eu nasci, eu via isso, né? A gente presenciou alguns assassinatos, a gente presenciou muita violência, tudo isso. E tudo começou a fazer sentido, principalmente para mim, porque, como eu disse, nessa favela onde eu nasci, existia um trabalho da Associação Comunitária Monte Azul que fazia isso. Então, quando o professor falava da importância do cantar, do brincar, do passear, do desenhar, do fazer aquarela, eu falei, opa, mas então isso existe há muito tempo, porque isso já faziam comigo, e já faziam há muito tempo. Só que, é claro, talvez não existia essa nomenclatura, talvez não se estudasse tanto trauma como se estuda hoje, né? Porque na minha época, por exemplo, as palavras mais usadas eram esquizofrênico, histérico. Hoje eu sinto que se fala muito mais sobre o trauma. Não sei se todos sabem o que é o trauma, mas se usa bastante essas palavras. E aí eu fui convidado, então, para fazer algumas intervenções, e aí foram muitas hoje, eu acho que já foram 20 em vários países, assim, faixa de Gaza, Iraque, Equador, Nepal, Filipinas, lugares que eu nunca imaginei que um dia fosse, né? Assim, eu fui para os Estados Unidos por causa da pedagogia de emergência, estive na faixa de Gaza e Israel, no meio de um confronto, assim, por causa da pedagogia de emergência. Inclusive, tenho grandes amigos na faixa de Gaza que agora também estão sofrendo. Mas a minha pergunta sempre foi essa, né? Ok, a pedagogia de emergência, eu chego após um evento traumático, após uma catástrofe, seja ela natural ou causada pelo ser humano, né? Assim, terremoto, tsunami é uma coisa natural, guerra é uma coisa causada pelo homem. E eu tenho lá 2 semanas, 3 semanas, para fazer com que essas crianças não fiquem doentes por causa desse evento traumático. Então a gente entende, né? Nós que estudamos a pedagogia de emergência, a gente entende que após um evento traumático, eu não estou necessariamente doente, entendeu? Eu estou assustado, eu apresento lá 40 sintomas, as pupilas se dilatam, eu suo gelado, a testa fica fria, eu posso tremer, o meu esfíncter se contrai, assim, existem vários sintomas, mas é uma fase que deveria passar. Quando não passa, tem uma segunda fase, que a gente chama de reações pós-traumáticas. E aí, para nós, educadores, é muito bom, sabe? Quando a criança tem lá dor de cabeça, a criança está triste, a criança está com raiva, a criança não consegue dormir, a criança está com dores nas costas, dores no pescoço. Isso tudo significa assim, olha para mim, porque aquele evento que aconteceu, eu ainda não superei, eu ainda não digeri. Eu penso naquele terremoto e sinto o terremoto de novo. Eu penso naquela agressão e acho que estão me batendo de novo. Então, pedagogicamente, eu consigo trabalhar com uma criança triste, porque eu consigo pintar, cantar, passear, fazer tudo isso. E a minha questão é assim, tudo bem, mas isso foi algo que aconteceu agora, né? E aí eu sempre trazia a pedagogia de emergência para o Brasil, mas o que fazer no caso do meu país, e também de outros, né? Mas eu quero focar no meu, que essa violência acontece o tempo inteiro, sabe assim, quantas crianças aqui sofrem violência dentro de casa, quantas crianças e quantos jovens sofrem esse terremoto, esse tsunami interno na alma, sabe? Quantas crianças nós já atendemos que têm medo de voltar para casa, ou não querem voltar para casa, porque sabem o que vai acontecer lá. E isso é pedagogia do trauma, ou seja, aquela dor de cabeça talvez já tenha virado uma enxaqueca, aquela tristeza talvez já tenha virado uma depressão, aquele medo, uma síndrome do pânico, aquela falta de apetite, talvez uma anorexia. E a pedagogia do trauma não é uma terapia. A nossa ideia, né, como pedagogo do trauma, é oferecer para essa criança, para esse jovem, uma possibilidade de lidar com aquilo que aconteceu, de se autorregular, de entender que isso está chegando um flashback e como eu lido com isso. Sabe, o flashback é uma memória, mas uma memória doentia, né? Eu penso naquilo e sinto tudo aquilo. Então a ideia é como fazer com que essa criança, esse jovem, entenda que isso é um flashback. Então a gente, na pedagogia do trauma, a gente sempre precisa entender que existe
uma boa razão, um bom motivo para essa criança, esse jovem, se comportar do jeito que ele está se comportando. Então, eu preciso, assim, porque no terremoto, eu sei que foi um terremoto, eu sei que foi dia 25 de abril, o terremoto do Nepal, e foi 7,8 na escala Richter. Mas aqui no meu país, eu não consigo dizer quando aquela criança, quando aquele jovem começou a sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Então, pode ser que a criança chegue em mim e cospe em mim, que me cutuque o tempo inteiro, assim, sabe? Assim, grita comigo, mas na verdade é um teste. Assim, será que você vai me aguentar mesmo? Porque todo mundo fala que me aguenta, todo mundo fala que vai me ajudar, mas no fundo são todos iguais. Então eu vou testar você para ver se você realmente é aquilo que você está falando que é. Então essa, assim, de uma maneira bem rápida, né? Assim, pedagogia de emergência acabou de acontecer, eu chego e tento fazer com que as crianças, os jovens não fiquem doentes pelo aquilo que aconteceu. Então eu sei que elas estão tensas e eu tento dissolver essas tensões através da arte. Principalmente, assim, nós trabalhamos com pedagogia Waldorf, né, mas eu conheço muitas pessoas que são pedagogos de emergência e nunca ouviram falar da pedagogia Waldorf, porque sempre cantam, aí tem a capoeira, tem o maracatu, tem o jongo, assim, eu tenho visto... Posso só te interromper um pouquinho? Antes da gente começar a falar desse tópico que é do como lidar, né, com as crianças, sentindo que elas estão passando por esse momento, eu queria te perguntar, assim, a gente conversou um pouco antes, então, assim, como que esse período nosso de pandemia se enquadraria, talvez, num evento que desencadeasse isso nas crianças, né? E também, daí, eu queria depois que você comentasse um pouco com a gente sobre como que você acha que se daria esse caminho, então, desse auxílio e como é que você percebe, né, claro que com comportamentos, mas tem um que vai ficar cutucando e tem outro que vai ficar quieto, né? Então, quais são esses, vamos dizer, sintomas ou essas atitudes que vão ser tomadas ou não vão ser tomadas? Por favor. Então, em relação à pandemia, isso tem sido uma grande questão, assim, para quem estuda o trauma, né? Porque, assim, a gente tem uma classificação hoje que se fala assim, que existe trauma tipo 1, que é aquele causado pela natureza, sabe? Que nem eu falei, terremoto, tsunami. E existe o trauma tipo 2, que é aquele causado por ser humano, por exemplo, assim, né? Assim, um abuso sexual, uma violência doméstica é causada pelo ser humano, não é pela natureza. A pandemia tem trazido um pouco dessa discussão, sabe? Assim, é trauma tipo 1, porque talvez tenha vindo de um bichinho lá na Ásia, porque a gente entrou na floresta, fez isso e aquilo. Então a gente entende que é um trauma tipo 1. Só que as medidas que nós estamos tomando, né, assim, os protocolos que nós estamos fazendo, para muitos é considerado trauma tipo 2. Porque, assim, de uma hora para outra, pensa na quantidade de crianças que deixaram de sair, de ir para a escola, de estar com os amigos, de estar com os professores, de fazer aquelas aulas, aqueles passeios, aquelas atividades que elas mais gostavam e precisavam. Então, assim, no começo da pandemia, a gente entendia algo de emergência. E a gente sentiu isso, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer a aula? Como é que eu vou continuar a aula? E entra a internet, não entra a internet, pode internet, não pode internet, vai visitar, não vai visitar. Isso era emergência, era uma busca. Só que agora se passou muito tempo. E o que eu tenho visto, assim, são duas coisas, assim, né? Como você mesmo falou, Maia, assim, são crianças que estão sofrendo muito, porque na pedagogia do trauma, uma coisa que a gente estuda e valoriza muito é o espaço como local seguro. E num país como o nosso, a escola, para muitas crianças, é um espaço provavelmente mais seguro que elas têm, assim, é uma coisa assim que a gente sabe disso. Para muitas crianças, a escola não é só o local da educação, mas também da educação alimentar, assim, sabe? Elas comem lá, elas têm as refeições lá, assim. E a gente tem visto também crianças que estão aproveitando a pandemia para conhecer melhor os pais. Isso a gente também tem visto.
Assim, nossa, meu pai é tão legal, nem sabia, sabe? A gente está fazendo piquenique, a gente está brincando de trabalhar. Então tem esses dois lados. A gente entendeu isso. Só que, assim, a minha maior preocupação é se nós estamos preparados agora, depois de tanto tempo, sabe assim, a nossa pandemia, estou falando no Brasil, ela tem sido bem pesada. Ela tem sido, assim, hoje, por exemplo, a gente já está com 460 mil mortos. E existe uma estimativa de que talvez chegue a 700. Só de pensar nisso, o coração da gente acelera. Entende? Porque eu me lembro bem no comecinho da pandemia, em março, quando todos os meus eventos foram cancelados, e eu tive duas amigas que ficaram doentes e a gente conseguia cuidar delas, assim, sabe? Ligava todo dia, 3, 4 vezes, mandava DVD, mandava um livro. Só que era algo bem novo, assim, sabe? Mas hoje, por exemplo, eu conheço pessoas que já morreram. E assim, eu conheço famílias que dessa família 3 pessoas morreram. Então a gente está lidando com a morte. A gente está ficando com uma... Assim, a gente está ficando meio desesperado, sem saber o que fazer. E eu sinto agora, mais do que nunca, que nós, educadores, seremos as pessoas que novamente vão ficar mais tempo com essas crianças. E nós teremos, assim, eu não digo obrigação, mas essas crianças vão chegar até a gente com os seus sintomas. E uma coisa que eu tenho percebido é isso, assim, eu não acho que nenhum professor tenha a obrigação de saber o que é o trauma, porque é bastante coisa, mas se ele tiver tempo, ele deveria ler um pouquinho, porque isso faz muita diferença na vida. Reinaldo, eu queria perguntar... Só deixa eu fazer só um merchan antes, que o Reinaldo já passou os livros, indicações de livros para a gente passar para vocês depois da live. Desculpa, Sil, pode falar. Imagina. Eu acho que o que você traz aí é extremamente pertinente, essa trajetória. Estou me vendo como educadora, né, de escola pública, e aí fico pensando que, assim, a gente tem organizado algumas palavras, por exemplo, acolhimento, né? Essa palavra acolhimento foi a bandeira levantada para tudo que a gente está fazendo desde o começo do ano. São tentativas, é óbvio, né, teóricas, que fazem com que o profissional se depare com essa realidade. Mas aí você falando tudo isso, eu fico perguntando, como é que eu vou acolher, né, se eu estou dentro dessas questões traumáticas, né, dessas relações que, para escutar o do outro, vai me provocar e me afetar, e talvez até, né, me desequilibrar. Então, pensando nessa relação, assim, tá pesado, né, essa volta, porque tem esse pano de fundo, assim, dessas relações, e que o educador também é um sujeito que sofreu como as crianças que estão em casa, ficaram restritas, enfim. Se você pudesse costurar um pouco sobre essa questão, assim, quando a gente usa as palavras pedagógicas, né, acolhimento, vamos pensar nas questões da convivência, tudo isso que é pedagógico na realidade que a gente vive da pandemia. Muito bom, Simara, porque assim, eu assim, na pedagogia de emergência, né, que eu estudei mais, eu me formei agora na pedagogia do trauma, uma coisa que a gente sempre fala que é como transformar estas crises em oportunidades, né? Assim, a gente sempre vai passar por crises. Num país como o nosso, a gente passa por milhares de crises, sejam elas políticas, sejam elas sociais, assim. Mas, assim, o que eu sinto agora que, como oportunidade, o que eu quero dizer com isso é que muitos dos educadores, eu diria a maioria dos educadores, já estão sempre muito sobrecarregados. Eu não sei porquê, mas a gente sempre tem a tendência de... A gente carrega muita coisa, né? A gente é professor, a gente é psicólogo, a gente é assistente social, a gente acaba acumulando algumas funções. Só que eu sinto que nessa pandemia a gente vai precisar, principalmente na volta das escolas, assim, começar a falar dos nossos limites. E uma relação bem aberta com os pais. Porque eu percebi que muitos pais ainda não perceberam que os educadores também são pais, que os educadores também ficaram em casa, que os filhos dos educadores também tiveram que aprender, que eu, como educador, também tive medo de perder o meu emprego, também tive medo de sair na rua. Então, assim, eu acho que é um momento para a gente realmente pensar assim, ok, eu vou fazer esse acolhimento, que eu sei que é muito importante para as crianças nesse momento, e eu entendo muito isso, porque imagina as crianças que
sonharam em entrar na escola no ano passado e não entraram ainda. Imagina os jovens que sonharam em terminar o ensino médio com aquela festa, com aquela viagem, com aquela formatura, e terminaram da maneira melhor possível naquele momento, mas não foi daquele jeito, entende? Mas a pergunta é assim, o que é que eu preciso para acolher bem essas crianças? E assim, estou me cuidando? Tem alguém cuidando de mim? Sabe assim, porque é isso, né? A gente também estuda o trauma secundário. Pode ser que eu esteja muito bem, né? Assim, eu estudo trauma, eu conheço sintomas, eu consigo me localizar quando algo começa a mudar em mim. Mas pode ser que, por exemplo, eu não vivo com aquela família. Na verdade, eu nem sei onde aquela criança vive. Mas talvez só de ouvir as histórias dela, o que ela passou, como ela passou e o tempo que ela passou, pode ser que eu sinta os mesmos sintomas que elas depois. E assim, pode ser que eu fique traumatizado com a história dos outros. Então eu preciso me preparar bem, sabe? Como eu falei no começo, né? Se o trauma afeta o meu físico, eu preciso cuidar do meu físico. Se o trauma afeta a minha vitalidade, eu preciso cuidar da minha vitalidade. Se o trauma afeta as minhas relações, eu preciso cuidar delas, sabe? Assim, Mayra, Silmar, assim, vamos trabalhar junto, vamos pensar junto, assim, vamos perceber, assim, se eu precisar de ajuda, eu posso te ligar, se eu precisar de ajuda, eu posso te chamar, você pode me substituir em alguns momentos quando eu perceber que eu estou ficando muito exaltada, que eu não consigo mais dar conta. Essa sinceridade e honestidade, ela precisa ser muito respeitada nesse momento, senão a gente não vai conseguir acolher. Porque senão a gente vai ter aquela sensação, sabe assim, no nosso cérebro tem as amígdalas cerebrais que elas ligam quando alguma coisa significa perigo. E se a gente tiver isso o tempo inteiro, né, assim, tudo vai ser perigo, entende? Assim, medo do contágio, medo não sei do que, medo não sei do que. Aí a gente já não consegue trabalhar direito. Eu entendo que nós precisamos seguir os protocolos, e eu acho que, por isso que eu falo assim, né, eu ainda acredito como uma oportunidade, porque eu acho que agora é o momento da gente repensar as próximas construções das escolas. Não estou falando para quebrar nada, não estou falando assim, mas vai reformar? Vamos pensar numa pandemia? Vai construir uma nova? Vamos pensar numa pandemia? Vamos colocar um pouquinho mais de torneiras, um pouquinho mais de janelas que possam abrir de verdade, banheiro suficiente para todo mundo, porque a gente tem visto isso também, né? Então, assim, eu sinto que a gente fala muito dessa higiene psíquica, né? Assim, o que é que eu preciso ter para poder acolher bem? E muitas vezes a gente vai perceber que é ser acolhido também. Então, assim, existe uma pessoa com quem eu possa conversar na escola, tem um sistema BAD, eu posso ligar para alguém e alguém pode me ligar, porque senão a gente vai ficar sofrendo mesmo, assim, né? Porque eu senti, por exemplo, nessa pandemia, essa pressão, principalmente no ano passado, agora eu nem sei como é que está. Se voltar, como é que nós vamos fazer para compensar todas aquelas aulas que nós não tivemos? E já era quase impossível fazer isso, não dá para fazer em 6 meses o que a gente não consegue fazer em 10, nem em 3, nem em 2, nem em 1. E agora começa, entende assim, quantas crianças estão com essa sensação, sabe, putz, eu já não era fácil, agora eu vou ficar burro mesmo, o vestibular já não é fácil, agora perdi 1 ano e meio. Eu entendo essa dor, entende assim, eu entendo essa dor, mas a pergunta é como ajudar essas crianças a não ficarem traumatizadas por isso, entende assim, essa é uma e daí você abriu uma brecha para eu fazer uma pergunta da Franciele aqui. Antes só de eu fazer a pergunta dela, eu quero dizer, meninas, que vamos aproveitar o momento do Reinaldo aqui com a gente, tirem dúvidas, enfim, a gente pergunta, ninguém sabe tudo, se ele souber, ele responde, né, Reinaldo? Claro. Se ele não souber, depois ele conta pra gente. A Franciele falou assim, ó, como acolher as crianças que perderam familiares, sendo que, infelizmente, não é uma única criança? Onde você tira em um cantinho para conversar? Se um tocar no assunto, pode ser que mais de um também perdeu. O que fazer? O que falar para crianças de 4, 5 anos que se nem eu sei lidar com o luto? Foi exatamente o que a gente estava conversando até agora, né? Franciele, mas é isso que eu falei, sabe assim, acho que a primeira coisa que a gente deveria tentar fazer para se cuidar é não entrar em desespero. E você tem razão.
eu acho, assim, eu estou tentando buscar esses dados, assim, mas é bem provável que em toda classe tem uma criança que perdeu alguém. Assim, não necessariamente da família, mas do vizinho ao lado, entende? E assim, eu vou até um pouquinho mais longe, assim, é bem provável que todo professor também traga essa história. Então, assim, acho que o mais importante é a gente entender, assim, sabe, que o luto, ele faz parte da vida, né? Assim, ele é uma resposta mesmo para os nossos sentimentos de perda, né? Que nem agora está acontecendo. E em várias situações, né? Assim, no nosso caso, de morte. Muitas mortes, assim, é extremo. E talvez uma grande diferença, acho que talvez seja isso que a gente precisa, talvez seja nisso que nós precisamos nos focar um pouquinho mais, é assim, falar da morte faz parte do luto. Pode ser que no começo a gente tenha dificuldade, né? A gente negue, a gente tenha, putz, assim, sabe aquela sensação, putz, não falei para ela o quanto eu a amava, o quanto eu admirava, a gente tinha umas briguinhas e que pena que a gente não conseguiu resolver isso, e tudo isso faz parte mesmo, assim, mas em um momento a gente entende que aconteceu. Assim, eu estou tentando, não é assim, sabe, mas assim, de uma maneira mais rápida, assim. Mas eu sinto que no nosso caso aqui no Brasil, talvez o maior problema em relação ao luto vai ser o fato de nós não termos tido para realmente nos despedir das pessoas. Sabe, muitos enterros foram feitos muito rápidos por causa do contágio. Então, muitas crianças, muitos adultos não tiveram tempo de se despedir, sabe, de olhar e falar, putz, sabe, assim, eu sei que assim, aconteceu, mas eu gosto muito de você, foi muito bom viver com você. Sabe, aquele tempo de pensar na pessoa, de pensar nas coisas boas que a pessoa teve ao meu lado. Acho que essa é uma fase que talvez seja mais difícil. Mas é importante a gente entender esse luto para que ele não... Assim, porque o luto nem sempre é traumático, entende? Nem sempre é traumático. Mas, assim, normalmente o trauma é acompanhado de um luto. Porque no trauma você sofreu, sabe, assim, você foi machucado na alma, profundamente. Isso você sempre, normalmente você tem uma perda com isso. Mas o luto é importante, assim, talvez, assim, o que eu faria hoje, se eu estivesse dando aula, é, sabe, assim, talvez pensar num cantinho, sabe, pensar num cantinho para colocar, se possível, não sei como é isso, em cada estado é diferente, mas poder colocar uma foto das crianças, dos professores. Eu já tive casos, eu já recebi casos, só para vocês terem uma ideia, de assim, uma classe que perdeu 3 professores. Assim, a professora morreu, veio a professora substituta, morreu, e chegou a terceira e ficou doente. Na live. Então as crianças já estavam assim, sabe, bem assustadas assim com essas histórias, né? Então é pensar assim, sabe, plantar uma árvore, assim, são coisas clássicas que existem já, não sou eu que estou inventando nada, mas isso ajuda bastante a superar esse momento, sabe, assim. E agora o que acho que o que não pode acontecer é, assim, a gente estuda que o pior trauma é aquele causado por quem deveria nos proteger. E a escola, provavelmente, as crianças vão voltar para a escola com aquela sensação de eu quero proteção, sabe, de poder ver os meus amigos, de poder brincar de novo, de poder ver várias pessoas, várias brincadeiras. Então a gente tem que realmente pensar em como a Silmara falou, mas acolher da melhor maneira possível, mas dentro daquilo que eu posso fazer nesse momento, com as dores que eu também tenho, sabe, assim. Acho que isso talvez seja importante. Eu queria compartilhar uma pequena experiência, assim, do que a gente, no começo desse ano, a gente conseguiu fazer a semana pedagógica e trabalhar uma semana com um grupo pequeno. E aí uma coisa que você está falando e que me veio à mente, assim, foi, claro, que a gente não tem essa experiência de tanto tempo em casa de novo, né? Mas naquele momento que a gente ficou 1 ano sem e voltou, o que eu percebi, Reinaldo? A postura da diretora, a postura dos coordenadores pedagógicos, essa relação de mostrar
que a gente não está negando que existe um perigo lá fora, mas que a gente estava muito presente ali. Então, o que eu sinto, né? Na pedagogia, Waldorf coloca isso como anímico, né? Esse ambiente que as pessoas vão para alguma... Você está sem som, Mayra. Desculpa. Acho que travou o vídeo da Sil, mas eu acho que muito do que ela vai colocar aqui agora, que assim que ela voltar, a gente pede para ela... Acho que ela voltou, peraí. Desculpa. Bem-vinda. A internet na roça é uma coisa. Então, achei isso que você está colocando, não precisa ser sozinho, né? Se eu vou com um pouco do que eu tenho, como você colocou, da melhor forma que eu puder acolher, mas se eu somar com todo mundo que está agregando valores nessa volta para a escola, a gente cria um ambiente que um pode apoiar o outro, né? E aí, tirando esse peso que eu tenho sempre colocado, não julgar o outro, não culpabilizar, não carregar o peso que não é aquilo que é possível. Mas essa questão que a Maíra fala muito, de comunidade, de coletividade. E aí penso que mesmo que a gente ainda não esteja com o pé na escola, isso é algo que a gente precisa estabelecer vínculo entre os educadores, entre os profissionais, nas reuniões mesmo que online, né, nesses momentos de troca de mensagens, como a gente prepara as coisas, tudo isso tem um pé de uma estrutura que é muito potente nessa relação de como a gente se deparar presencialmente. A gente tem esse ambiente de fortalecimento e de adultos acordados para acolher as crianças, né? Você descreveu a pedagogia do trauma. Assim, você falou de uma forma que talvez eu não teria dito, talvez por ser tão espontâneo assim. Para a pedagogia do trauma é isso, a gente entende que o espaço seguro cura. O espaço seguro, sabe, com tudo. Como eu deixo minha sala bonita, como eu deixo a minha sala arrumada, não tem que, estou falando, não tem que quebrar nada, não tem, mas assim, sabe, dá para chegar 5 minutos, 10 minutos antes, tirar o lixinho que talvez a faxineira não conseguiu fazer, o faxineiro não conseguiu fazer, sabe, limpa aquele restinho, apaga as palavras que talvez não tenha nada a ver com a classe que você vai receber agora, deixa limpinho, deixa acolhido. Isso é o espaço, né, os arredores, a escola. Uma outra coisa é esse ritmo da escola, sabe assim, as crianças quando vão para a escola, elas sabem, o sinal vai bater às 7, depois eu vou entrar na sala, depois vai, sabe aquele plano escolar, tem aula de matemática, 45 minutos, depois tem aquilo, isso é curativo, porque eu trago, assim, a criança não fica perdida, ela sabe o que vem, sabe? Então assim, no nosso caso com a pedagogia Waldorf, eu acrescentaria ainda as nossas festas, sabe, as nossas comemorações, os nossos rituais, isso é super curativo, né? Por isso que eu falo assim, quantas crianças não sofreram por não dançar a festa junina, a quadrilha, sabe? Quantas crianças nós conhecemos, né, principalmente na pedagogia Waldorf, que não queria buscar o coelhinho, fazia a caminhada da lanterna, mas eu tô falando na escola pública que eu conheço mais, assim, os passeios que a gente fazia para a piscina uma vez por ano, entende? Isso é, assim, o pico da coisa. E aí tem as relações que você falou, sabe? Quando a gente fala relação, vínculo, a gente tem que parar com essa ideia de que é só professor, aluno, aluno, professor. Sabe, é professor, aluno, professor, 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 cozinheiro, professor, porteiro, porteiro, cozinheiro, diretor, todo mundo na escola. Né? Oi? Aluno. Aluno pequeno com aluno grande que ele quer ser quando crescer, sabe assim, todos ali, essa é a palavra, né? A comunidade. E aí tem essas experiências que a gente fala assim, né? Eu preciso oferecer para os meus alunos, na escola onde nós estamos, momentos onde ele possa corrigir essas experiências traumáticas. Isso você faz com aquilo que a gente chama de pedagogia do sucesso. Vamos fazer algo que dá para fazer? Sabe? Vamos fazer um trabalho manual que dá para fazer? Assim, vamos entender que talvez algumas crianças precisam dar 2 passos atrás para poder caminhar novamente, porque ela ficou 1 ano no remoto, algumas ficaram 1 ano sem o remoto também, então não dá para começar, a gente está no 12º ano e a gente está no 12º, não, eu preciso recapitular o 11º também, entende? Assim, por exemplo, né? E uma outra coisa é essa fala, sabe assim, a gente fala, a fala também é curativa, sabe assim, como eu falo, como eu ouço. Então, assim, não adianta eu falar que tá tudo bem se eu tô desesperado quando eu falo,
entende? Assim, se eu estou mais agitado que a professora, mas a senhora está pior que a minha mãe, a senhora está mais nervosa que a minha mãe, sabe? Eu achei que, e é claro que talvez ela esteja mesmo, né? Mas então, por isso que eu falo assim, como entender isso, assim, sabe? Como, eu gosto muito dessa frase, né? Assim, eu acho muito corajosa, assim, eu não sei como era 100 anos atrás, mas quando o Rudolf Steiner fala que a pedagogia cura e a medicina educa, eu acho grandioso, né? Porque a gente tem visto isso, né? Os alunos ficam com os educadores, com os pedagogos, às vezes 8 horas por dia, e quando consegue uma terapia, às vezes é 1 hora por semana. Então é um momento da gente criar mesmo essa comunidade, sabe? Educador, psicólogo, educador, psicopedagogo. A gente precisa realmente começar a trabalhar em parceria, em rede, que a gente tanto fala. Senão vai ficar cada um fazendo o seu papel, e já não é mais suficiente nesse momento, sabe? A gente tem que trabalhar. Sabe assim, Mayra, você é psicóloga, nem, não sei se você é, mas assim, eu tenho essa criança, fiz tudo com ela, todo o processo pedagógico, sabe assim, estou bem seguro do que eu fiz, aqui está o meu relatório, mas assim, eu acho que agora ela precisa de alguém que entenda mais do que eu. Isso é muito bom poder falar isso, sabe? Não é assim, ó, não dou conta. Não, eu dei conta, mas eu pude caminhar até aqui. Agora eu preciso realmente de ajuda. Isso é muito bom, muito importante nesse momento. Reinaldo, eu vou te fazer uma pergunta aqui da Thaís e depois uma minha, tá? A Thaís está perguntando assim, ó, Reinaldo, mas você acha que num contexto geral a escola está preparada para esse acolhimento? E você já engata na outra pergunta que como você estava falando de ciclos e de momentos, né? Daí eu queria passar para uma parte mais prática, que seria como é que a gente pode, de repente, por exemplo, se você estivesse em sala de aula, como você faria esse acolhimento que a gente está conversando? Como que você conviveria com essas crianças que estão voltando agora, depois de 1 ano em casa? Como que você faria esse processo, por favor? Então, a pergunta é muito boa. Assim, eu acho que muitas escolas não estão preparadas. Assim, conversando com muitos professores, conversando com muitos coordenadores pedagógicos, e não estão preparados principalmente porque não se cuidou dos professores durante a pandemia. Entendeu? Assim, muitos professores têm dito assim, a gente não se sentiu acolhido, mas a gente precisa acolher. Mas, e esse mais é sempre perturbador, mas eu ainda entendo que somos nós, educadores, que vamos ser os primeiros, entendeu? Assim, quando tudo abrir, nós teremos 40 na nossa sala de aula, 30 na nossa sala de aula. Estou falando nas escolas públicas, né? Nas particulares eu não tenho muita experiência. E essas crianças vão chegar com muitas histórias, né? E assim, eu acho que a impressão que eu tenho, assim, muitas escolas não estão preparadas, mas nós ainda temos tempo, sabe? Assim, se a gente for buscar realmente esse degrau, se esperar que venha lá de cima, talvez a gente nunca consiga. Então eu sinto que agora é o momento da gente se preparar, sabe assim, eu me preparo, porque o aluno me vê que eu estou bem, o outro professor pergunta como é que você consegue fazer isso, porque eu estou tão assustado e eu sinto que você está bem, e aí começa esse diálogo. Eu acho que isso é uma possibilidade. Sobre, assim, nós, né, eu que trabalho com a pedagogia do trauma, também, o que a gente tem feito muito, e para muitos de vocês provavelmente não é nada novo, o que a gente tem feito no momento, assim, depois de um evento traumático, principalmente esses que duram muito tempo, assim, Iraque, por exemplo, né, eu estou falando para vocês agora o que a gente faz no Iraque, o que a gente faz no Quênia, o que a gente faz na faixa de Gaza, e o que eu tenho aqui trabalhado no Brasil com os professores, que é assim, receber as crianças de uma forma, eu diria assim, uma saudação individual, sabe? Não pode pegar na mão? Não dá. Mas eu posso olhar no olho dela, nos olhos dela, e perceber se ela dormiu bem, se os olhos estão vermelhos, se os olhos estão brilhando, se estão cansados. Se eu pudesse pegar na mão, eu sentiria se a mão está gelada, se está suada. Se eu pudesse abraçar, eu sentiria se ela tem um pouco desse medo do abraço, se é uma criança que não abraça, sabe? Dá para fazer essas coisas. Tentar, né, ali, aquela filinha clássica, sabe, tirar uns 10 minutinhos para ver, olhar as crianças, sentir as crianças. Depois a gente faz uma saudação da classe, sabe, estamos todos dentro da sala de aula, alguns fazem uma roda, outros nem tem espaço para fazer uma roda, fica todo mundo em pezinho mesmo ali na carteira,
E a gente faz uma saudação assim, bom dia, queridos alunos e alunas, e normalmente vem aquele grito, né? Bom dia, querido professor, que estremece tudo. Depois a gente fala um verso inicial, sabe assim, algo que tem a ver com a idade dos meus alunos, sabe? Um verso que realmente faça sentido para eles, um verso bonito, pelo menos, mas que também faça sentido para mim como professor, porque ler uma coisa que eu não gosto só porque eu acho que é bom, alguém falou, também não dá, sabe? Aquela coisa que você lê e fala, uau, que gostoso ler isso, para que as crianças percebam, nossa, o professor gosta mesmo, assim, né? Depois começa uma coisa bem bonita, que ajuda bastante, que é essa roda de conversa. Sabe? Às vezes eu até começo assim, alguém lembra o que a gente comeu ontem? Porque aí já fica, ai meu Deus, parece, foi ontem, gente, ontem, pelo amor de Deus, não ficam desesperados, mas você percebe aquela ansiedade. Mas com o tempo eles, assim, professor, pergunta de anteontem, de segunda, porque eles vão treinando mesmo. Mas a ideia aqui é, ninguém é obrigado a falar nada, mas quem quiser pode. Então, assim, é uma roda de conversa. Então, pode ser que um aluno fale, professor, eu estou tão triste porque aconteceu isso, isso e isso. Normalmente, os outros acolhem. O que a gente precisa tomar cuidado é para que essa fala desse aluno não seja algo retraumatizante, sabe? Que ela começa a falar e você percebe que ela começa a ficar nervosa, começa a ficar vermelha, já quer levantar, pegar a cadeira e bater em alguém. Quando isso acontecer, se por acaso acontecer, já para, sabe? Querido, muito obrigado por compartilhar, mas assim, a gente pode começar depois, só para dar tempo também para outra criança falar, alguma coisa desse jeito, sabe? Com bastante carinho, para não virar mesmo um problema. Depois a gente fala assim desse momento rítmico, sabe assim, uma percussão corporal, um poema com palma, algo assim que coloque o corpo para, sabe, uma dança circular, algo que mexa mesmo com o nosso corpo, com a nossa vontade, para quê? Para a gente se preparar e estar acordado para o horário do aprender, sabe? Agora a gente pode falar de matemática, agora a gente pode falar de ciência, porque eu já trabalhei as outras coisas, sabe? Já fiz um verso, já trabalhei esse pensar, assim, no sentido mais rápido, né? Já mexi o corpo, já conversei, já soltei. E depois desse momento que eu chamo de momento do aprender, claro que seria ótimo se a gente pudesse colocar em prática aquilo que eu aprendi, né? Mas nem sempre dá. Mas talvez dê para fazer um desenho da aula, né? Se eu falei sobre as pirâmides, talvez a gente possa desenhar as pirâmides, se possível, construir as pirâmides, se possível, colocar isso nas mãos. E eu tenho visto, assim, que a gente fez uma experiência dessa na Escócia, claro que foi na Escócia, todo mundo fala assim, mas na Escócia. Desculpa, mas foi na Escócia, não tem como falar outra coisa. E era uma aula de pirâmides mesmo. E depois os alunos foram para fora e o professor já tinha deixado caixotes, martelos, serrotes, assim, eles puderam fazer as pirâmides. E quando eles voltaram, parece que a aula começou, sabe? Professor, mas se o senhor falou que isso foi há não sei quantos mil anos atrás, como é que é possível? Porque a gente não conseguiu fazer aqui com esse negocinho aqui, ó. Entende como já ficou aquela coisa assim? E aí, para ir terminando, a gente vai, sabe, lembra da roda de conversa? Agora a gente tem um momento do conto, uma história boa, bonita, uma lenda, se é para os pequenos, um conto de fada, para os jovens, assim, adolescentes jovens, uma biografia, sabe, de alguém que passou por um perrengue, mas que superou, e não precisa buscar os bambambãs lá fora, não, pega o vizinho, sabe, aquele vizinho que tem uma carroça, que sai o dia inteiro para colher as coisas, para depois sustentar a família, pega a gente da gente, sabe, claro que depois a gente chega nos outros também, dá tempo, a gente tem tempo, e depois o verso final, se eu tinha um verso inicial, um verso final. E aí a gente sempre fala, não dá para começar com bom dia, começa com alegria, e depois de 4 horas, bom dia começa com alegria, né? Pelo menos muda o texto, né? Bom dia termina com alegria, alguma coisa para dar essa sensação de que, ok, está acabando, professor, entendi. A despedida da classe, boa tarde, queridos alunos, e depois, se possível, essa despedida individual de novo, sabe assim, tava frio a mão, tá quente agora, o olho tava sem brilho, tá brilhando agora, entende assim, são coisas que dá para fazer, não são coisas assim, talvez, e é claro, né, assim, né, em muitas escolas tem que colocar o horário do café, tem que colocar o horário do almoço, assim, é bem corridinho, mas se a criança tem a certeza que depois disso vem isso, e depois disso vem isso, ela já fica segura, sabe? A gente conhece isso, né? Quando a gente vai num lugar que a gente nunca foi, a gente fica assim, ai meu Deus, vou chegar no horário, ai não sei o que, não sei. Sai 3 horas antes, fica 2 horas esperando. Mas quando a gente sabe,
a gente sai confortável. Eu conheço agora muitos jovens que falam, professor, eu sinto a saudade do meu motorista. E fala assim, mas você tinha motorista? Ô, professor, do busão, para de pensar coisa. Mas eu pegava sempre o mesmo motorista, sempre o mesmo cobrador. Eles falam assim, eu nem sei como esses malucos estão. Entende como entra no ritmo da gente? Assim, a gente sente falta dessas pessoas, que talvez a gente nem pensasse nela, mas de uma hora para outra você não viu mais durante um ano. Imagina como é rever os nossos alunos depois de um ano, entende? Assim como a gente precisa estar... Imagina aquele moleque que falava fininho, agora está falando grosso, aquele que não tinha cabelo, agora está cabeludo, aquele que cheirava bem, agora está cheirando daquele jeito que a gente conhece, entende? Assim, são coisas tão simples que a gente não pode esquecer e que faz toda a diferença, né? A Sandra, ela colocou aqui um comentário que eu quero ler para vocês. Ela falou, tivemos uma semana de retorno este ano com os pequenos e fizemos uma roda de conversa para esclarecer tudo o que estava se passando. E achamos interessante que, mesmo tendo pouca idade, pois nossa sala tem entre 3 a 4 anos, um cuidava do outro, até para passar álcool gel e no uso da máscara. Aí vem a reflexão de que nada é em vão e que a gente vai tentando se adequar às situações. Eu acredito muito nisso, principalmente nesses pequenininhos, a gente aprende isso, assim, né? A gente vê, eu tenho uma filhinha agora, ela tem 10 meses, eu já tô vendo isso, assim, como eles repetem, né? Assim, você bate palma, ela já fica. A gente fala um versinho para ela, que eu acho lindo, a gente faz um versinho antes das refeições. E ela não fala, mas sabe quando ela olha assim e. Então, assim, é isso, né? Assim, provavelmente essas crianças presenciaram cuidados. Entende? Então, assim, aquilo que a gente vê quando pequenininho, a gente quer fazer. Então, assim, se eu fui uma criança que recebeu cuidado, eu vou cuidar dos meus amiguinhos também, né? Assim, eu gosto muito dessas imagens, assim, né? Porque mesmo no Iraque, assim, eu lembro que uma criança pequenininha também tirou uma blusinha e deu para outra criança, sabe? E todo mundo ficou assim, nossa, mas você não precisa? Não, mas eu tenho mais. E assim, ela parece que não tem, sabe? Assim, todo mundo tem que ficar bonito para chegar na escola. Olha só, 3, 4 anos, sabe assim? Todos têm que chegar bonito na escola. Entende? A escola é um lugar para a gente chegar bem, chegar bonito, ficar à vontade. Por isso, eu acredito muito na escola. Eu sei que nós temos muitas dificuldades ainda na nossa educação, nas nossas escolas no Brasil. Mas quando eu saio do Brasil, por exemplo, fui para muitos países na África, eles falam, Reinaldo, mas vocês dão comida na escola. Como é que vocês conseguem fazer isso? Entende? Olha só, né? Assim, para a gente já é normal, mas a gente não pode esquecer como isso é importante para as crianças, porque em outros lugares eles não têm ainda isso, né? Em outros países não é nem pergunta, que escola não é lugar de dar comida. Eu também conheço esse lado. Mas como é importante, assim, perceber que... Eu lembro também de uma escola em Ribeirão Preto, como as crianças respeitavam demais o porteiro. Sabe, eu via a mãe empurrando o filho, vai, meu filho, entra, pelo amor de Deus. E o porteiro falava assim, rapaz, tá na hora, tá bom. E já ia para a escola. Entende assim, sabia o nome de todo mundo, conversava com todo mundo. Para mim, era a pessoa mais importante ali, sabe? Se ele não tivesse, eu não sei como que ia acontecer. Então, assim, é pensar na escola, como vocês falaram, assim, como uma comunidade, né? Assim, a comunidade cura. Então, assim, não adianta a Sil falar uma coisa, a Maíra falar outra coisa, o Reinaldo falar uma coisa. Não, vamos estudar, vamos pensar junto, sabe? Porque senão fica assim, professora Sil, posso fazer? Não. Ah, então vou tentar na Maíra. E aí a Maíra deixa, tá vendo? Aquela mulher lá é chata. Mas não é, sabe assim, é só porque, às vezes, não é que é mais legal, não é legal, é só se a gente tentar entender. Então, se nós entendemos o que é o luto, a gente não entra em desespero. Se nós entendemos o que é o trauma, a gente não entra em desespero, porque agora eu sei que todas essas reações são normais. O que não é normal é esse tempo intenso de pandemia que nós estamos vivendo. É isso que a gente precisa entender. Por isso que eu falei no começo, né? Nós precisamos entender que existe uma razão, um motivo para essa criança fazer o que ela está fazendo. Porque talvez a gente não saiba o que essas crianças passaram em casa. Então, assim, algumas crianças vão chegar tristes porque em casa estava legal. E algumas crianças vão chegar muito felizes porque em casa estava chato. E a gente tem que buscar esse equilíbrio, entende? Assim, em casa estava perigoso, então a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Imagina uma criança falar assim, foi o melhor tempo da minha vida. E a outra vai olhar para ela e falar, do que você está falando? Onde é que você vive? Com quem você vive? Porque para mim, imagina a criança, agora imagina os jovens que podem se expressar mais, entende? Então a gente precisa
essa calma. Eu quero que a Sil fale um pouco daqui a pouco, Sil. Eu só vou ler mais 2 comentários aqui, tá? A Thaís falou assim: essa é mais ou menos a linhagem do nosso trabalho, uma rotina gostosa, uma contação maravilhosa para alegrar os miudinhos, uma despedida com gosto de saudade para o retorno amanhã. Ela falou da Joyce, que saudade de tudo isso, das nossas brincadeiras na sala do maternal. A Manu falou assim: minha filha, na aula remota, com 5 anos, tinha um dos trabalhinhos, era falar da pandemia. Falei para ela e coloquei para ela gravar. A menina falou 1 hora. E as professoras ficaram admiradas e eu, nossa, que incrível. Eu espero, Manu, eu não sei o que ela falou, conta aí pra gente um pouco depois se foi, o que foi, né, que ela falou, enfim. Sil, eu sei que você quer falar uma coisa também. Você tá aí? Ixi, gente, bem na hora. Ah, voltou. Voltou. Sil, conta da sua experiência aí na chácara, por favor. Tá sem som, Sil. Obrigada. Nós tivemos uma conversa anterior para organizar a live, e aí o Reinaldo me lembrou dessa prática, né, de começar e organizar, na verdade, o ritmo das crianças. E aí, no sábado, fizemos um encontro de crianças que eu não conhecia aqui, e aí, né, olhando para tudo isso e com esse movimento todo, né, de conversa, que me tocou bastante, me afetou bastante, eu fiz esse exercício, né, de pensar esse encontro das crianças bem com essa curva, assim, fazer o fechamento. A gente fechou com uma fogueira, e o verso na fogueira. Como eles saíram bem? Sabe, se você percebe, não eram crianças de uma periferia, eram crianças, né, que as famílias estão ainda numa organização e um acolhimento familiar estruturado, mas mesmo assim, aqueles que supostamente você olha e possam estar bem, tem sempre algo que mexeu. E aí percebi, né, que a ida para casa foi algo que dormiram bem. Depois as mães me contaram que foi um sono super tranquilo, mesmo cansados, coisas, narrativas positivas para contar, viram pessoas que talvez, né, nesse sentido, estavam distantes, conseguiram ter interação com as outras crianças. E é óbvio, né, todo mundo de máscara, ao ar livre, álcool gel lá fora, uma relação de respeito, foram comer, se distanciaram. Então, eu fico fazendo esses ensaios pequenos, assim, e pensando que, para além da gente ter esse encorajamento de voltar e se encontrar, a gente precisa ter essa referência, que não é só o álcool gel e estar de máscara, né? Uma das meninas ali colocou, a presença, esse desejo de estar vendo, essa palavra de acolhimento, porque você também se prepara para acolher, então você também está bem. E acho que assim, fecho, né, a experiência do sábado como algo como você trouxe ali, né? Fiz a minha experiência a partir do que você tinha sugerido e acreditei que, assim, sem pensar em ter uma expectativa do que ia dar, eu me entreguei para essa vivência nesse sábado usando, né, esses processos de acolhimento que fizeram bem para todo mundo, inclusive para mim. Então, acho que é a hora, né, da gente realmente se fortalecer no grupo. Eu tenho um pouco de preocupação com a palavra só empatia. Acho que a gente tem que fazer uma imersão um pouco maior sobre essa relação de ser empático, né? Como você falou, às vezes eu estou falando achando que eu estou sendo empático e não está chegando no outro, né? Como é que chegam as coisas, né? Então, eu tenho escovado muitas palavras pedagógicas na minha cabeça. Tenho pensado muito que valor que se dá ao conceito e se as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou dizendo. Porque a gente tem que inventar a escola, né? Falou tudo. Bacana você ter uma experiência para compartilhar que deu certo o que o Reinaldo falou. Viu, meninas? Usem isso, olha só que bacana. Mas com isso, né, assim, sem assim, como a gente falou, assim, né, são experiências que a gente tem feito, né? Então, assim, cada um conhece o seu aluno, cada um tem uma imagem de como ele saiu e vai ver como ele está voltando. Assim, mas, assim, o que eu gosto desse modelinho, sei lá, dessa estrutura,
É que ela trabalha mesmo esse pensar, o sentir, o querer, a comunidade, a classe, sabe, assim, esse ritual, e ritual, assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer como é importante pra gente, né, assim, o ano, a gente perdeu muitos rituais, assim, a gente ficou meio, a gente criou outros em casa para poder lidar com tudo isso, mas a gente perdeu coisas que são super importantes, assim, né, eu falei para Sil e para Maíra, como foi difícil para mim ficar a festa junina em casa, assim, eu nunca, não é assim que eu sou apaixonado, mas como eu senti falta disso, sabe, da fogueira, do quentão, da pipoca, daquela festa junina, daquela dança, daquela quadrilha toda bagunçada, e quanto mais bagunçada, melhor, sabe, assim, para mim foi uma coisa que eu falei, caramba, quando eu voltar eu quero, assim, um mês inteiro mesmo, sabe, assim, fazendo isso. E talvez você passe mais uma, né, Rinaldo? Talvez, aí tem que me preparar de novo, entende, assim, e é isso, né, esse vai e volta, sabe. Mas faz em casa, né? O ano passado a gente também sentiu falta, aí a gente tem um grupo de mães, assim, eu não sou mãe, mas enfim, elas postaram um monte de foto com bandeirinha, pipoca, e faz em casa para comemorar em família, né? Eu acho que é isso, Maíra, acho que você falou tudo, assim, sabe, eu também tenho ouvido muitas críticas com a educação remota, não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que dosar, né, assim, eu acho que, por exemplo, seria pior se nós não pudéssemos ter esse encontro aqui, sabe? Se nós não pudéssemos trocar essas experiências. Imagina cada um com sua coisa, com seus conhecimentos, tudo que se... Assim, a pandemia, para mim, por exemplo, eu consegui fazer 2, 3 estudos, assim, eu fiz uma sobre pedagogia de trauma e 2 sobre refugiados, e eu não teria feito se não fosse a pandemia, porque eu não tenho dinheiro para ir para a Alemanha com o euro do jeito que está, e nem vacina eu tinha para ir para lá. E por causa da pandemia foi possível fazer isso online. Então, assim, não é para demonizar as coisas, mas é para usar direito, assim, sabe? Então, assim, pô, se eu tô com saudade dos meus amigos, vamos nos ver, vamos fazer uma festinha, vamos brindar. É claro que não dá para agora, né? Posso te ligar? Posso, aqui tá o link. Não, também não precisa exagerar, né? Assim, dá para fazer pelo telefone ainda também, dá para usar as coisas como elas são. É só cuidar. Acho que eu vi, não lembro quem falou isso, mas às vezes a gente quer, para dizer para outra pessoa o quanto ela é importante para a gente faz aquela coisa bonita, né? Forra a mesa, pega os melhores talheres, os melhores pratos, mas não dá para fazer isso. E aí eu vou deixar de falar o quanto ela é querida para mim? Entende? Acho que tem que pensar nesse momento, né? O que temos para hoje, né? Assim, aproveitar o que a gente tem. Acho que isso é o mais importante nesse momento. É isso. Ó, eu tenho mais 2 comentários aqui, e daí depois, como faltam 3 minutos para acabar a live, eu vou falar os 2 comentários, e daí eu vou fazer a rodada de fechamento, assim, daí eu queria que vocês trouxessem alguma coisa. Primeiro, a Manu contou o que a filha dela falou 1 hora no trabalho da escola. Ela falou do álcool gel, da importância da máscara, mostrou como utilizar e no final disse: prof, você me protege e eu protejo você. Resumindo, kkk, nada ensaiado. E é isso, né, gente? Eu acho que mais do que a gente ficar preocupado com tudo isso, é como que a gente se junta e faz tudo acontecer da melhor forma possível. A Sandra falou assim: professor, suas palavras nos inspiram a fazer o nosso melhor como professores. Temos medos e angústias, mas sabemos que conseguiremos superar tudo isso. Talvez não de início, mas aos poucos chegaremos lá. Gente, então, vamos fazer a rodada. Quem que quer começar? Ó, eu acho que a gente vai ter que fazer uma volta sua, Reinaldo, porque tem muita gente aqui pedindo. Com prazer, nossa, só chamar. Mas não chama pelo Instagram ainda, pelo amor de Deus. Não, agora eu tenho o seu WhatsApp. Perfeito. Vai lá, quem quer começar? Eu queria só, para eu me silenciar e deixar a palavra com o Reinaldo, eu falei para a Maíra, quando a gente resolveu, né, te convidar, Reinaldo, que eu sou tiete de poucas pessoas, assim, eu não sou uma pessoa de tietar muito, sou meio, né, cética nesse sentido, assim, mas você é uma pessoa que, quem me conhece já ouviu falar muito de você, nesse sentido da serenidade que você traz,
E você me representa nisso, assim, de ter a teoria, de correr atrás, de respeitar o autor, de ter a metodologia, mas quando chega para fazer com as próprias mãos, tem algo autoral. Então, de tudo que você fala, de todas as teorias, eu vejo muito uma pessoa humana se relacionando com os desafios, se relacionando com as coisas. Então, assim, compartilhar com as pessoas tudo isso, para mim, foi um grande privilégio, porque quando a gente fala e as pessoas não te ouvem, né? Agora teve uma possibilidade de te ouvir direto, assim, né? Então, muito obrigada. Ai, gente, estava tão linda a fala da Sil, eu já estava quase aqui. Eu estou me coçando toda aqui já. Ela já vai voltar, gente. Ela já volta para falar. Enquanto a Sil não volta, eu também preciso te agradecer muito, Reinaldo, por esse momento. Eu acho que você conseguiu abrir um pouco a nossa cabeça, né, para pensar nessa volta à sala de aula de uma maneira um pouco mais leve, assim, né, entendendo como que, de repente, a gente vai conseguir se organizar para fazer isso, entendendo que a gente precisa saber dos nossos limites, mas que a gente também tem que estender a mão, né, e como você mesmo falou, talvez as escolas não estejam preparadas para isso, mas é o professor realmente que vai ter que dar esse primeiro passo, né? Então, a gente aproveitar esse momento, esses dias, para aqueles que ainda estão em casa e para aqueles que já estão ali, né, no dia a dia com as crianças, de repensarem e de entenderem como é que tem que ser esse processo. Sil, volta aí, porque estava muito linda essa fala. Não, eu acho que é agradecer mesmo, porque, como você falou, tem que falar de quem está fazendo, né? Eu gosto de gente que faz, assim, e você faz, Reinaldo, então eu fico bem emocionada, porque transformar a teoria na prática é um grande desafio, e aí o brasileiro precisa ser mais autoral, falar mais a sua terra, falar mais as suas possibilidades. Eu acho que é isso que se faz muito, né? Vai para fora, tem oportunidade de ver as realidades, mas sempre projeta em meu país, né? E a minha realidade, da onde que eu venho. Então, não fica trazendo emblemas e modelos, né? É o que pode inspirar para dar certo aqui, mas é aqui, né? Valorizando. E acho que é isso, assim, é uma verdadeira, um verdadeiro privilégio, né? Te ouvir de novo, e mais agora sobre essa relação da pandemia, e agradecer, né, a tua pronta disponibilidade para conversar conosco, assim, eu estava receosa, mas eu falo, no fundo tem um ser humano, então ele vai dizer sim. Não, nossa, fiquei super feliz, super honrado, assim, porque eu sei que assim, vocês estão se esforçando pra caramba. Depois eu olhei, assim, fazendo várias lives, um monte de gente boa, um monte de gente bonita, e aí eu sempre me pergunto, assim, né, quem é que vai assistir uma live às 7 horas da noite, com tanta coisa para fazer, com os filhos para colocar na cama, mas aí eu vejo que as pessoas chegam, então, assim, e tanto faz se são 5, se são 50, assim, eu acho que, uma vez, eu gosto muito dessa frase, eu estava na Colômbia, assim, eu tinha trabalhado com filhos de ex-combatentes da FARC, que estava um pouco mexido com a ideia de... Sabe, quando você pergunta para uma jovem assim, quantos anos você tem? Eu acho que eu tenho 17. Como assim você acha que tem 17? Porque meus pais morreram e a senhora acha que eu nasci naquela época, então é mais ou menos isso, assim. E são coisas que mexem com a gente, assim, né? Porque, pô, assim, sei lá, né? Idade, aquela coisa, assim, é uma coisa que para mim sempre foi muito importante. Mas aí na mesma noite eu li uma frase assim que solidariedade não é você dar para os outros aquilo que você não mais precisa, aquilo que você não quer mais, sabe? Não é abrir o guarda-roupa, não quero, não gosto, vou dar. Não é solidariedade, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, o que é solidariedade então? Porque eu fazia isso, entende? Depois eu fiquei até assim, nossa, que chato, que triste, que vergonha. E depois eu fiquei pensando, solidariedade é você compartilhar aquilo que você tem de melhor. Então, se é organizar uma live, se você sabe fazer isso, você sabe colocar essas coisinhas embaixo, faça isso. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe cozinhar, cozinhe, sabe assim? Eu acho que isso é o mais importante. Então, nessa volta, não é para ter medo de não dar conta de tudo, mas é fazer aquilo que você tem de melhor, sabe? Se é
Se é abraçar com os olhos, porque não pode ser com a mão, se é fazer aquele café, sabe? Se é fazer aquele chá, se é fazer aquele desenho. Eu acho que a gente tem que pensar também no simples, sabe? Assim, na coisa, naquele simples que funciona bem, sabe? Parar de, assim, brincar e não ficar fazendo dinâmica, sabe? Vamos brincar porque a gente não precisa explicar. Dinâmica sempre tem aquela coisinha, assim, de, agora isso, não sei o que. Não, vamos brincar mesmo, sabe? Vamos não sei, vamos trazer essa alegria que a gente tem, apesar de tudo, sabe? Eu acho que isso é o mais importante para a gente. Então, assim, muito obrigado mesmo pelo convite, fiquei super honrado e se precisar fazer uma segunda vez, com muito carinho a gente faz mesmo, assim, muito prazer mesmo, assim. Eu lembro da chácara, eu lembro que a chácara é tão linda, eu falei, nossa, que gostoso um espaço desse para a criança. Acho que não dá para todo mundo ter uma chácara, mas dá para todo mundo ter a lembrança de um espaço bom, como é uma chácara. Acho que é isso que a gente tem que levar para as nossas escolas agora, nesse momento. E aqui, graças a Deus... as crianças mandaram um beijo para você, Reinaldo. Obrigado. As crianças da chácara mandaram um beijo, porque eu contei para eles, porque eu vivo contando as minhas histórias para eles. Eles, então manda um beijo para o Reinaldo. Que bom, obrigado, muito obrigado. E eu acho assim, né, a gente tem, aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente está servido de muitos parques e muitas praças gostosas, então também, na medida do possível e do seguro, né, que a gente consiga aproveitar esses espaços. Gente, eu quero, então, terminar agradecendo muitíssimo a presença de vocês, Reinaldo, Sil, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Uma live que a gente quer fazer muito em breve é conversar sobre como está esse aprendizado na pandemia. Então, do mesmo jeito que você falou, Reinaldo, que você fez, né, cursos que a pandemia te deu esse tempo de fazer os cursos. A Fá também falou que já fez uma outra graduação, acho que ela falou. Enfim, a gente quer conversar um pouco sobre isso, hein? Como está esse aprendizado, porque a gente faz as lives, a gente faz as coisas. Agora, tem 5 livros maravilhosos que você sugeriu aqui para continuar, né? Para aquelas pessoas que se interessaram continuar a pesquisar sobre o tema, a se aprofundar no tema, enfim. Isso é uma coisa que a gente quer conversar logo mais. Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Reinaldo, o Reverbera, eu tenho certeza que a chácara também está aberta para você qualquer dia, qualquer horário, tá bom? Pode deixar. Então, beijo. Muito obrigado por tudo. Fiquem bem, gente. Bom descanso. Tchau, gente.